Tudo que ele deseja é te servir. Por isso, Pai, usa o teu servo nesta noite, inspira e faz dele teu instrumento. E que nossas vidas sejam todas edificadas em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Você pode colocar os papéis aqui, ó. Assim, meu amigo. Tá vendo? Fica melhor. Ficou melhor assim? Boa noite, meus queridos irmãos. A paz do Senhor. Eu queria dizer para vocês que não é fácil falar de Deus, não é fácil falar do que Deus fez sobre nossas vidas. Eu creio que vai haver momentos em que eu posso me emocionar, mas que vocês, em nome de Jesus, revelem. Queridos, tudo que eu testemunhar é para glorificar, exaltar, bendizer, louvar e honrar a Deus. Eu não tenho participação nenhuma. Eu só sou o instrumento que Deus usou para falar nesta noite com vocês através do que Ele fez na minha vida. Desde o início da pandemia, procurei buscar mais a presença de Deus. Em Romanos 12:2, a palavra nos diz que e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, queridos, isso realmente exprime o que eu sentia naquele momento. Não me conformar com o que o mundo estava passando, não nos conformar com o sofrimento que todo mundo está passando, até hoje, continua. Então, que ninguém possa se conformar, e sim lutar através de orações, intercessões, clamores diante do nosso Deus, para que Ele venha nos acalentar. Então, queridos, no fim de abril, eu tive 2 sonhos. O primeiro, eu estava subindo num telhado. Esse telhado era praticamente vertical, a inclinação dele era quase zero. E eu, com muito esforço nesse sonho, consegui chegar até em cima. Acordei, fiquei angustiado, fiquei preocupado, porque foi um sonho muito difícil. Passando 2 dias após, veio outro sonho. Era como se eu fosse uma nave de altíssima velocidade, e eram os meus olhos voando, eu voando com os olhos enxergando tudo, enxergando montes do lado direito, montes do lado esquerdo, muito próximo um do outro, a velocidade altíssima, e eu me desviando. Quando eu cheguei no local, era um paredão altíssimo. Olhei para cima, ele não tinha fim. Eu não tinha para onde ir. Voltei e nessa volta acordei mais preocupado ainda, não entendia, não sabia o que Deus estava preparando para mim, ou seja, o que Deus estava me revelando. Passaram-se em torno de 5 dias, veio o dia 5 de maio e eu procurei fazer exames para resolver a minha situação, a minha saúde, que já tinha 5 anos, que eu não sabia realmente o que eu tinha. Então, eu recebi os exames no dia 14 de maio, exames que ultrassonografia da bexiga, da próstata, do abdômen, de sangue, PCA, tudo que os médicos precisam. E, para a honra e glória do Senhor, todos os exames estavam normais. O médico, então, resolveu pedir uma ressonância magnética, que eu não tinha feito de forma alguma durante esses 5 anos. Então, eu recebi este resultado no dia 2 de junho, levei ao médico no dia 8 de junho, e foi constatado algo na próstata para ser pesquisado, e o médico pediu uma biópsia. Eu nunca tinha feito biópsia em minha vida. Só neste dia, queridos, eu percebi que Deus havia me avisado, através daqueles sonhos, que eu estava num deserto. Queridos, para mim, quando Deus nos leva ao deserto, é momento de preparação para algo grande de Deus para nossas vidas. Fiz a biópsia no dia 15/6. Eu me sentia como está em Isaías 41:10, que diz assim: não temas,
pois eu sou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei e te ajudarei. Eu te sustentarei com a destra da minha justiça. Eu estava bem, eu estava forte, eu estava seguro. E para a honra e glória de Deus, tudo transcorreu bem. Só que 3 dias depois, me sobreveio um grande temor com relação ao resultado da biópsia. Isto era próximo de meia-noite, e ali eu comecei a me angustiar. Aquela noite, praticamente, eu não dormi, fiquei claro, orando, clamando ao Senhor. Agnes estava dormindo, não estava vendo a minha aflição. O dia veio, eu fui trabalhar, mas passei o dia todo angustiado, preocupado, não saía da minha cabeça o resultado daquela biópsia. E aí veio a noite, e por volta de 20 para as 10 da noite, ou seja, praticamente 22 horas depois dessa minha angústia, eu telefonei para um amigo, e eu começo com ele todas as noites, e nesta noite eu disse a mim mesmo que não ia ligar, porque eu não tinha condições, eu estava acabado, eu estava em frangalhos, me deitei, não ia dar nem satisfação a esse querido irmão, que não ia ligar para ele. 2 minutos depois que eu deitei, Deus mandou eu levantar e ligar para esse irmão. E ali, querido, depois de conversarmos sobre Deus com esse irmão, começamos a orar, a clamar, a pedir, a suplicar ao Senhor. Eu orei e clamei muito ao Senhor. E foi o que aconteceu, queridos. No meio da oração, Deus passou pelo meu coração e mandou eu dizer àquele irmão que ele estava dando uma fonte da água da vida para ele, a fonte da água da fé, a fonte da água da cura, a fonte da água da esperança, a fonte da água da salvação. E depois ele disse que esta fonte era para mim também. O que eu disse para o irmão na mesma hora, Deus está dizendo que essa fonte é para mim também, meu querido irmão. Naquela mesma hora, querido, toda aquela angústia, aquelas 22 horas, se passou, foi embora, eu me acalmei, Deus realmente trouxe algo novo à minha vida, que foi essa fonte, a fonte da paz, a fonte que realmente nos traz esperança e confiança. E ao dormir, queridos, eu tive um sonho maravilhoso, um sonho com uma escada helicoidal, aquela escada de ferro que a gente praticamente sobe em pé. E esta escada, nos degraus, tinham cordas descendo dela. Em vez de eu subir nessa escada, por dentro da escada, eu subi por fora, me puxando pelas cordas. E eu subi com muita força, subi com muita facilidade, e isto, quando eu acordei, eu senti que Deus me mostrou que estava me suprindo de força e de energia. Veio o dia 29 de junho, levei o resultado ao médico, estava preocupado, porque tinha lido o resultado. Não sou médico, mas li o resultado. E ali pedia um aprofundamento dos exames da biópsia. O médico pediu este aprofundamento. Eu intensifiquei as orações, clamei ao Senhor. O pastor Anax já vinha orando, porque eu comuniquei com ele desde o início, a irmã Edilva, Carla e outros irmãos também que eu tinha participado, estavam todo mundo orando, mas a preocupação é constante. Nós somos frágeis, nós somos carne, nós somos humanos, não somos seres espirituais, somos seres naturais, que sentem o agir de quando as coisas não estão bem. E o pior é que eu tinha que esperar mais 10 dias, são 10 dias de aflição. Veio meu aniversário no dia 30 de junho, ali eu fiquei aquele dia preocupado, mas Deus é grande, Deus é maravilhoso, Deus providenciou conforto para o meu coração. E que conforto foi esse? Foi meus filhos, foi meus netos, foi a Igreja do Monte toda me passando mensagens, e aquele ali me confortou, me trouxe novas esperanças e confiança de dias melhores, porque o nosso Deus é poderoso e fiel para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então, queridos, o Senhor me deu muita força e providenciou realmente um outro sonho. Este sonho é maravilhoso e eu vou contar para vocês, vou narrar agora. Eu estava na casa do irmão Paulo e Cida. Eu conheço a casa deles.
e eu sei o local que eu estava, ali na sala. Do meu lado esquerdo, à minha frente, tinha uma farmácia na sala. Só que eu não estava nem em frente à farmácia, nem dentro da farmácia. E eu não via a farmácia, mas eu sabia que era uma farmácia. Quando, de repente, vem a Lana do quarto do Paulo, entrando na sala, só que a Lana estava com a barriga como se tivesse uns 7 meses. Ela estava grávida. E eu me levantei, eu estava sentado, me levantei e perguntei a ela, você não me falou que estava grávida? Aí ela começou a falar, só que eu não entendi nada, e eu acordei. Queridos, acordei feliz, maravilhoso, porque Deus tinha revelado a mim uma nova vida através da gravidez de Alana. Então, o Senhor providencia a sua estabilidade, o Senhor providencia que você seja fortificado, que você realmente aguente as adversidades que estão no deserto. Mas o deserto não é local de morada, deserto é local de passagem. E todos que passam pelo deserto têm que sair fortificados, porque se foi de Deus esse deserto, você vai sair forte, você vai sair realmente um servo melhor para a honra e glória de Deus. Então, queridos, quanto à farmácia, Agnes, minha esposa, interpretou dizendo, você não estava na frente nem dentro da farmácia, não será necessário nem remédio para que você seja curado e sarado. As orações continuavam dia a dia, de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, toda hora a gente tem que orar, interceder e clamar ao Senhor. No dia 6/7, Deus me deu uma visão, eu estava deitado, só com os olhos fechados, e Deus me deu uma visão. Um copo de liquidificador com as bordas quebradas. Eu então fui falar com a Agnes, filha, Deus acaba de me mostrar um copo de liquidificador com as bordas quebradas. Na mesma hora ela disse, Deus quebrou tua enfermidade. E ali eu fiquei alegre, feliz, aceitei, fui trabalhar na rua, os pensamentos, Deus se revelou a mim me dizendo, para que serve o liquidificador? Eu disse, meu Deus, o liquidificador é para triturar. Aí Deus disse, está triturado tua enfermidade. Então, queridos, o nosso Deus nos supre de todas as circunstâncias para mostrar que Ele é Deus, que Ele pode todas as coisas. Então, queridos, depois dessa passagem, no dia 7/7, quarta-feira da semana passada, não, terça-feira da semana passada, peguei o resultado do último exame e na hora do Jornal Nacional, desliguei a televisão, entrei com minha esposa no quarto e fomos orar. E depois eu abri o envelope do resultado da biópsia. Grande erro, não sou médico, entendi tudo errado e consultei o Google e concluí que eu estava canceroso. Queridos, na mesma hora, eu peguei o aparelho que mede a pressão. A minha pressão estava 19,6 por 9,8. Entrei numa angústia tremenda, numa adversidade sem fim, clamando, pedindo, suplicando a Deus, mas ao mesmo tempo preocupado. Na mesma hora, perguntei a Agnes como era quimioterapia, como era radioterapia. Ali eu estava com minha vida em frangalhos, eu estava realmente destruído, porque o inimigo queria realmente me destruir. Não dormi naquela noite. Fiquei sem dormir, só cochilei 1, 2, 3 vezes. Mas quando foi 5h15 da manhã, após eu orar, eu peguei meu telefone, entrei no YouTube e procurei orações da manhã. E ali eu ouvi 2 orações da manhã, uma de 14 minutos e pouco e outra de 15 minutos e pouco. Mas o nosso Deus usa todos, através até do YouTube. O poderoso Deus ministrou ao meu coração, através daqueles pastores que estavam ministrando, o Salmo 34, versículo 4, que diz assim, busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores,
Queridos, eu passei a noite temendo, com o temor de estar canceroso, de estar em fase terminal, e ali eu me preocupava, eu pensava, oh meu Deus, nem minha neta eu vou ver ela crescer, não vou ver os meus netos crescer, não vou ver nenhum se formar. Oh meu Deus, entra com providência, e clamava, pedia. Queridos, depois que eu li esse salmo, eu li mais umas 10 vezes seguidas, para acalmar meu coração, para que eu tivesse condições de ir para o médico. 9 horas eu liguei para a clínica, a secretária disse que eu podia ir. E quando foi 10h50, eu, ansioso, estava na presença daquele médico. E Deus provou que é Deus. Mesmo eu achando, eu dizendo a mim mesmo que eu era canceroso, Deus disse que eu não tinha nada da minha saúde. Glória a Deus. O exame deu negativo. Deus, quando nos leva ao deserto, não podemos sair do mesmo jeito em que entramos. Nós temos que ser transformados. Eu aprendi muito e sei que Deus irá me usar nas orações e intercessões, na área da saúde, na área da cura, porque o nosso Deus realmente é poderoso e fiel. Cura é uma resposta às nossas orações. Em Mateus 21:22 diz, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, recebereis. Então, veja o poder de Deus coloca à nossa disposição. Basta crer, basta confiar. Mas era necessário, queridos, que eu passasse por tudo isto para poder saber o que é ser um enfermo, como é se sentir, para poder ajudar aqueles que estão necessitando de um conforto espiritual, de um conforto vindo da parte de Deus, para levantar, para que aquele tratamento sustente ele por muito mais tempo. É isto que Deus deseja. A cura não é o fim de tudo, é um meio. O fim de tudo é o reino de Deus, a salvação daquela pessoa. Deus quer curar, mas o mais importante é a salvação. Não esqueçam disso. Eu estou falando tudo isso que aconteceu na minha vida é para glorificar e honrar a Deus, não a nós. Nós continuamos a viver pela palavra, pela fé, não pelas revelações que Deus fez na minha vida. Eu tenho que continuar crendo e confiando de que Ele está para nos abençoar, para nos guiar, para nos guardar, para que um dia possamos morar com Deus, possamos morar no céu. Então, queridos, agora, em nome de Jesus, com a permissão do pastor, eu vou orar para todos aqueles que estão enfermos, ou que têm um parente enfermo, ou um amigo enfermo, ou quem quer que vocês realmente queiram transferir essa oração, que vocês façam. Orem, clamem, supliquem, interceda diante de Deus, que Ele pode infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Poderoso Deus, amado Pai. Quantos estão necessitando de uma palavra de força, de uma palavra de poder, de uma palavra vinda do teu alto e sublime trono, para que seja alcançada uma cura, uma salvação, e só o Senhor, meu Pai, pode liberar essa cura. Ouve as nossas intercessões, inclina os teus ouvidos, abre os teus olhos para enxergar, Pai, o que os irmãos estão clamando ao Senhor, para que o Senhor desça do céu para realizar este milagre, porque tem muitos milagres que é necessária a tua presença, e o Senhor é fiel, porque o Senhor nos ama, o Senhor realmente protege, guia e guarda cada um de nós. Por isso, Pai, em nome de Jesus, toma essa pandemia, esse Covid-19, e extermina ele da face da terra, porque o Senhor pode dizer, chega, acabou, o meu reino é que vai perseverar e honrar todos que estão na terra. Vem Pai, vem Deus, vem Espírito Santo de Deus. Cure e sara todos os enfermos, desde aqueles que estão com uma simples gripe, aqueles que estão com enfermidades mortais, como o câncer. Que o Senhor cure a todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, queridos irmãos. Com alegria, uma felicidade, partilhar do que Deus fez
a minha vida. E vamos nos congregar cada vez mais, vamos nos unir, isso tudo vai passar e nós vamos nos irmanar, porque Deus quer que sejamos mais fortes. E para sermos mais fortes, temos que sermos unidos, irmanados, enxertados em Cristo. Desde já, irmãos, fiquem na paz, que Deus os abençoe. Chamar agora o pastor Anário. Amém. Obrigado, querido. Maravilha, glória a Deus. Obrigado. Glória a Deus. Amém, amados. Glória a Deus, que bênção, na verdade, para edificar nossa fé, fortalecer a nossa fé, e que assim Deus, né, use esse testemunho para edificar a sua vida, e que essa oração feita pelo presbítero Alberto, em concordância com todos, alcance o objetivo de curar aqueles que necessitam serem curados. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amanhã, às 19h30, nosso encontro na edificação espiritual, ao vivo, aqui transmitido do nosso santuário. No domingo, às 18h30, estaremos também aqui transmitindo dentro do santuário nosso culto de celebração ao Senhor, com a presença de irmãos em Cristo que se inscreveram na lista dos grupos da igreja e estarão presentes aqui para celebrar conosco ao vivo. Amém? Então, vou encerrar agora. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e lhe dê a paz que excede todo entendimento, porque somente a nosso Deus pertence toda a honra e toda a glória, poder e majestade, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Até amanhã, se Deus quiser. A paz de Cristo. Amém. Acho que deve quase 20 minutos, não foi?